Bom, vamos lá. Ah, gente, hoje aí mais uma aula sobre escravidão e continuando, né, a nossa série aí sobre aula sobre escravidão. Hoje eu estou num cenário muito interessante. Eu estou no sítio arqueológico do Cais do Valongo, que é um verdadeiro aí museu a céu aberto. Então eu escolhi aí um melhor enquadramento para pegar aí legal a parte aí do cais. Então aqui é um local de memória, é um local em que foi considerado aí pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade. Então eu escolhi aí esse cenário porque, enfim, é um cenário que dialoga muito dialoga fortemente com a questão da escravidão. Bom, falando de escravidão no estado do Rio de Janeiro, a grosso modo, a gente precisa entender que nos primeiros anos ou nos primeiros séculos, os navios negreiros eles chegavam lá na Praça 15. Então os navios negreiros chegavam lá, o comércio negreiro ele acontecia lá mesmo, nas ruas ali próximo da Praça 15. Em particular, onde acontecia um forte comércio ali de escravos, era na Rua do Peixe, onde hoje é a atual 1º de Março. Então ali rolou, né, um forte comércio de escravos até meados ali do século XVIII. Porém, nesse período, foi um período em que a elite carioca já estava se tornando aí, ou já era aí, uma elite muito influente na sociedade, muito influente na política. Então a elite carioca, juntamente com a Câmara de Vereadores, junto com o vice-rei, resolve aí transferir esse local de comércio de escravos para uma outra localidade, uma localidade um pouco mais longe, um pouco mais periférica, porque aquela cena de escravidão, de comércio de escravos sendo feito naquele lugar, de certa maneira estava incomodando a elite, estava incomodando que aquilo estava sendo feito naquele lugar, que eram cenas a princípio muito fortes. Você via indivíduos maltratados, magros, extremamente desnutridos, né, por conta dessa viagem aí transatlântica, alguns doentes, maltratados. Então, inclusive outros nus ou seminus. Inclusive, uma das coisas que a elite falava que aquilo era uma espécie de atentado ao pudor, enfim. Então, de alguma maneira, eles quiseram ali transferir esse comércio de escravos ali para um outro lugar, para uma outra localidade. E a ideia principal era transferir esse comércio de escravos para uma localidade um pouco mais distante, um pouco mais periférica, longe ali da onde se localizava e da onde transitava ali, digamos assim, a elite carioca. Bom, então esse comércio de escravos ele funcionou ali até mais ou menos 1770, 1774. Quando em 1774 o comércio é transferido aqui para essa região, que na época foi apelidado de Pequena África. Então essa região de Pequena África, ela compreende os bairros da Gamboa, bairro da Saúde, o Morro do Livramento, o Morro da Conceição, Pedra do Sal. Então, basicamente, a grosso modo, a Pequena África ela compreende entre a central do Brasil até mais ou menos ali o bairro do Estácio. Então pega toda essa região, que naquele período era uma região um pouco mais distante da elite, um pouco mais periférica. Então em 1774 esse comércio de escravos ele é transferido para cá. A princípio, aqui ainda não tinha
oficialmente um cais, né? O cais ainda era algo muito precário, muito provavelmente feito de madeira. Então, já nessa época, você já tinha aqui uma circulação de africanos muito grande. Inclusive, algumas casas aqui próximas, alguns depósitos, rua Sacadura Cabral, foi o local onde foi feito especificamente alguns depósitos para se colocar ali os escravos, para que eles pudessem melhorar de saúde, engordar e se tornar, de certa forma, aptos para ser vendido ali para os senhores. Então, nesse local aqui onde nós estamos, no Cais do Valongo, ele é oficialmente construído, ou seja, é construído aqui um cais de pedra em 1811. Por quê? Porque em 1808 a família real portuguesa ela vem para o Brasil e ela começa ali a fazer ali uma série de obras de urbanização e tudo mais. E dentre essas obras, o rei Dom João VI ele resolve ali fazer o Cais do Valongo. Então, no período de 1774 a 1831, aqui foi o local onde, segundo estimativas, desembarcou cerca de aproximadamente quase 1 milhão de escravos. Em 1831, este local ele é desativado, porque em 1831 é feito ali a Lei Feijó, né, que é a lei que proibia o tráfico transatlântico de escravos africanos, ou seja, então o tráfico de escravos ele é encerrado, entre aspas, em 1831. Claro que após essa data o tráfico ainda continua escondido, mas então, a princípio, em 1831, esse cais aqui ele é desativado. A posteriori a essa data, é construído nesse cais aqui em 1843 o Cais da Imperatriz, que foi um cais feito especificamente para se receber a Teresa Cristina, que foi a esposa do Pedro II, e mais à frente o Cais da Teresa Cristina ele é aterrado quando se faz aí a reforma urbana Pereira Passos em 1904. Então, o interessante de dar uma aula aqui é que aqui, além de ser um museu a céu aberto, é de fato uma história material e vestígios reais de que a escravidão foi algo verdadeiro, sólido e salutar aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, quando se fala de história, este lugar é um lugar em que nos proporciona nos trazer indagações, porque a história não é o relato pelo relato, não é o fato pelo fato, não é a narrativa pela narrativa. História, ela tem como função principal nos levar a indagações, nos levar a problematizações, que nos leva aí a questionar as mazelas da sociedade, que de alguma maneira nos faz nos tornarmos seres humanos melhores.